Boas noites, boas noites, boas noites, boas noites, boas noites. Oposto para dia 26 de outubro. Amigos, está mais jogos bons. Eu ia dizer um palavrão, mas é melhor estar calado. Portanto, sem grandes demoras, para não perdermos muito tempo que tivemos hoje no Telegram. Vieram os nossos cantos do Newcastle, dou trabalhar cantos do Newcastle em casa. Muito interessante trabalhar cantos do Newcastle. Fomos buscar o over e meio do Bayern, fomos buscar... Falta-nos a dobra do Liverpool, precisamos de um gol na segunda parte. À partida ele deverá vir. O Bayern lixou-nos um bocadinho na primeira parte, mas o dia ainda temos aqui alguns joguinhos, vamos para o que interessa e vamos já começar por onde? Bundesliga. Leverkusen contra Friburgo. Leverkusen que até em termos internos vinha de 4 jogos sem perder, tinha vencido o St. Paul, tinha vencido o União de Berlim, aliás são 3 vitórias seguidas em termos de campeonato alemão. Tinha vencido o Mainz por 4-3, mas depois levou uma tareia, uma hecatombe contra a equipa do Paris Saint-Germain por 7-2. Já o Friburgo vinha de 4 empates seguidos, 3 deles para o campeonato. Tinha empatado com o Hoffenheim, tinha empatado com o Borussia a 0, tinha empatado com o Frankfurt a 2 bolas e venceu em termos europeus a equipa do Utrecht por 2-0. Estamos a falar de Leverkusen 1.84, empate 3.90, Friburgo 4.05, mais de meio 1.22, mais 0.5 HT 1.32. Aqui não vamos inventar muito do que é a roda, olhando à exposição, quer de uma equipa, quer de outra, o gols marcados nas pares está a 1.62. Em termos do que tem sido o confronto direto destas equipas, over 2,5 em 60% dos jogos, nos últimos jogos. 73% das vezes ambas marcam. Se vocês forem aqui a ver os jogos do Leverkusen com ambas marcam, 70% bateu. 70% desses jogos têm ambas marcam nos últimos 10 jogos. 50% dos jogos no Friburgo. O ambas marcam está a cote espetacular de 1.65. Duas equipas têm 70% para marcar o Leverkusen, 65% para o Friburgo. 50% dos jogos o Leverkusen deixa um golo marcadinho em ambas as partes. Eu gosto pessoalmente de golos marcados nas partes 1.72 e jogando aqui um bocadinho com esse fator, o Leverkusen vem de uma derrota muito pesada, afeta sempre. Já o Friburgo vem de uma vitória em termos de Liga Europa, depois de 4 empates seguidos. Há sempre a componente de uma equipa um bocadinho na mão de cima porque finalmente venceu, e um Leverkusen que não sabia o que era perder há 4 jogos, tinha 3 vitórias seguidas para o campeonato e de repente tem aqui uma grande derrota perante o Leverkusen com bastantes erros, com bastante espaço, com expulsões, com penaltis falhados. Portanto, gosto de gols marcados em ambas partes a 1.62. Gosto mais de meio 1.22 e o Overzen 1.5 HT 1.32. Também me parece interessante. Dando aqui um saltinho muito rápido, temos um Stuttgart que em termos internos vinha também de 3 vitórias seguidas. Tinha vencido o Colónia, o Heidenheim e o Wolfsburgo, o que os colocava na 3ª posição. Em termos europeus, tinham tido 2 derrotas seguidas, tinham perdido com o Basileia e perderam agora esta semana com o Fenerbahçe em casa por 1-0. Já o Mainz venceu no que era a sua competição Conference League por 1-0, mas em termos de campeonato também vem de 3 derrotas seguidas, está na antepenúltima posição. Temos um Stuttgart que está com uma odd fantástica de 1.76, empate 3.92, Mainz 4.32, mais de 1.16, over 0.50 1.27. Aqui vou apenas mencionar golos marcados em ambas partes a 1.52. O over 2,5 das equipas pintou em 62% dos jogos, 70% dos mesmos deu ambas marcas. Nós fomos aqui a ver a cada 2 jogos, um deles é de ambas marcas nos jogos de Stuttgart e de Mainz. O mais do meio está a 1.61, o ambas marcas está a 1.54, também não me parece propriamente odds descabidas. Aston Villa perante a equipa do Manchester City. Estamos a falar aqui de um Aston que tem vindo em crescendo, se bem que teve agora uma derrota muito dura em termos do que é a sua Liga Europa, perdendo o terreno do Go Ahead Eagles por 2-1. Antes disso tinham tido 4 vitórias seguidas, contando a Liga Europa e campeonato. Tinham vencido o Fulham, o Feyenoord, o Burnley e o Tottenham. Já o City vem de uma vitória tranquila em casa de Villarreal por 2-0. Tinha tido 2 vitórias antes em termos de campeonato interno. Vinha do empate antes de jogar Villarreal com o Mónaco e tinha vencido o Burnley por 5-1. Aston Villa 4.45, empate 3.82, City 1.66. Tendo em conta que isto é um jogo fora, olhando ao confronto direto em que o ano passado o Villa ganhou em casa ao City, a vitória do City depois em casa foi muito dura de ser trabalhada quando receberam na segunda volta o Aston Villa em casa. Em 77% dos duelos deu over 2,5, são 10 dos 13 jogos que realizaram. O ambas marcam pintou em 70%, ou seja, 9 de 13. Estamos a falar de mais 2,5 a 1.73. Eu não gosto também só do City. O City vem em crescendo, é um facto. O City vem,
a vitória, como conseguem ir buscar depois do empate a 0 com o Everton, a forma como conseguem levar a vitória, empate a 0 com o Everton na primeira parte, a forma como conseguem levar de vencida, a forma como o City consegue ter uma vitória tranquila, por assim dizer, na casa do Villarreal, vem crescendo. O Aston Villa também vinha um bocadinho nessa rota ascendente, mas depois teve aqui um pequeno desaire quando jogou a Red Eagles. Gosto muito mais do mais 1.73, até por alguma incapacidade do Aston Villa em alguns momentos estancar o que é a sua linha defensiva e a sua incapacidade de não sofrer golos, ou de impedir, sim, está certo? A sua incapacidade de não sofrer golos, está certo? 50% dos jogos do Aston Villa deu ambas marcam, apenas 40% para o City, marca praticamente sempre, o mesmo sempre que curiosamente o Aston Villa, olhando claramente aos últimos jogos. Gosto mais de meio 1.73, acho que para mim tem aqui algum valor. Não gosto da match shot do City a 1.65, estou fora. Golos marcados a 1.72 também me parece interessante. E já sabem como é que eu vou terminar nesta partida, olhando ao que são estas equipas, olhando a um Aston Villa que em casa dá sempre muito trabalho às equipas que defronta, e já há aqui um pequeno histórico entre Aston Villa e City. O Aston Villa tem uma média de 3 cantos nas primeiras partes a favor, o City 2.2, a sofrer cantos contra 1.9, 1.2, jogando aqui um bocadinho com isso e com os odds nós temos disponíveis, mais 3.5 cantos HT para o City, está a 1.40 e parece-me muito, para o City não, na primeira parte, parece muito interessante para o dia de amanhã e vejo aqui algum valor. Arsenal contra Crystal fucking Palace. Temos um Arsenal que lidera a Premier, um Arsenal que pode tirar dividendos desse jogo com o City, por exemplo, pode tirar dividendos do jogo com o Liverpool, que neste momento está a perder ao intervalo por 2 bolas a 1, mas a um Arsenal 1.40, um empate 4.75, Crystal Palace 7.60. O Arsenal vem de 5 vitórias seguidas, olhando a todo o contexto nacional da sua terra, Inglaterra, e contexto europeu. Já o Palace não vence há 3 jogos, perde com o Everton, empata com o Bournemouth e perde com a AEK Lanark em casa em termos de contexto europeu. Vinha muito bem no que era o campeonato, então já aqui estabilizou aqui um bocadinho. Era uma equipa que ainda não tinha perdido, já perdeu também. Estamos a falar de um Arsenal que tem marcado pelo menos 2 golos por jogo. Estamos a falar de um Palace que tem tido nos seus jogos pelo menos 2 golos por jogo também. Portanto, estamos aqui a falar do mais do meio 1.24, o mais do meio está a 1.73. Gosto bastante deste mais do meio a 1.73. Apesar do Arsenal não ser propriamente uma equipa muito concretizadora, porque aqui o Arsenal tem um problema, que é quando o Arsenal está a levar os jogos de vencida, sobretudo ao intervalo, há muito uma tendência de tentarem sempre ter o domínio e o controle do jogo, não procurando a sua exposição no que é uma transição defensiva, no que é o adversário ter mais bola, e procurando sempre ter o controle com bola. Se possível, fazer o 2-0, se não, tudo bem, fica aqui num 0, o 2-0 pode vir a aparecer. O Arsenal tem sido uma equipa algo under nos seus jogos, se vocês forem a ver. Tem muito mais gols. Há aqui 7 gols marcados nas últimas partidas em cima do intervalo, ou seja, quando eu digo em cima do intervalo, no último período, dos últimos 15 minutos da primeira parte, mas antes disso é um deserto do que é golos marcados, muito mais ênfase nas segundas partes, e tem muito a ver com essa tal gestão e estarem muito tempo prolongado com o 0-0, fazem um 1-0 e depois a tal gestão que existe nas segundas partes por parte do Arsenal. Pessoalmente prefiro o gols marcados nas partes a 1.75, mais 5 ticks acima, e é uma das entradas para o dia da manhã. E vou falar olhando ao que é o Arsenal, olhando à forma de jogar do Arsenal, e olhando o Arsenal, que acredito que possa entrar forte no jogo, sabendo que este Palace poderá ter aqui alguma capacidade de tentar ferir esta equipa do Arsenal. Mais 3.5 cantos HT na primeira parte a 1.33 e 2.5 cantos a favor do Arsenal, ou seja, o Arsenal tem pelo menos 3 cantos, está a 1.44, parece-me também muito girinho. Real Madrid contra a equipa do Barcelona, El Clásico, meus amigos, El Clásico. Estamos a falar de duas equipas paradas na tabela classificativa por apenas 2 pontos. A única derrota que o Real Madrid tem foi uma tareia que levou no seu derby contra o seu rival Atlético Madrid, e o Barcelona já empatou e já perdeu com o Sevilha de forma pesada e empatou com o... já não me recordo, não sei que eles empataram com alguém. Estamos a falar de um Real a 1.92, empate 4.30, Barcelona 3.26, over 0.5 HT 1.17, ambas marcam 1.30, gols marcados em ambas as partes 1.32. Para mim, eu vejo muito mais valor do que qualquer over 2,5 a 1.30, quaisquer 2 gols na primeira parte. Para mim, onde eu vejo aqui uma boa odd e um bom valor, olhando ao que têm sido as suas recentes partidas,
olhando o que eu já vi do Real Madrid contra a Juve, contra aquele Getafe, este jogo com o Villarreal já foi um bocadinho melhor. Olhando o que vi com o Barcelona, com o Olympiacos, com o Girona, com o Sevilha, com o Paris Saint-Germain, olhando ao que pode ser o jogo da manhã, olhando à forma, sobretudo, de jogar do Barcelona e o Mbappé que está muito forte no jogo e o Real Madrid que tem muitas armas fortes para explorar aqui a transição, temos aqui que dar aqui algum ênfase. Deixem-me só fazer. Temos de dar aqui algum ênfase à questão deste jogo poder rapidamente se transformar em algo como isto. 4-3, 3-2, 5-2, 4-0. Portanto, não é descabido de repente acharmos desculpem, que este jogo pode dar golos. Okay? A odd que eu mais gosto para este jogo, é apenas a única odd que eu vou referenciar, e que o mais certo é entrar nela para o dia de amanhã, será mais de 3,5 a 1.73. Acreditem quando eu vos digo que esta odd da manhã vai baixar. Esta odd da manhã não vai estar nestes valores. Vai estar bem mais inferior. Eu vou-me atravessar nesta odd, possivelmente uma moeda, uma meia stake. A forma, o Real Madrid tem tido alguma debilidade defensiva. Viu-se isso contra a Juve, viu-se isso contra o Getafe, apesar do Getafe nunca ter realmente ameaçado. Mas viu-se isso ali contra o Villarreal, o próprio jogo com o Atlético de Madrid. O Barcelona é uma equipa kamikaze na forma de jogar, porque parece que nunca tem os jogos controlados, porque está a ganhar 1-0 e está sempre com a linha defensiva em cima do meio campo. O Real Madrid tem umas motas constantes no que é a busca do espaço. Portanto, gosto muito mais de 3,5 a 1.73. Passando aqui pelo nosso Tugão Famalicão Sporting. Estamos a falar de um Famalicão a 1.90. Um Famalicão Sporting. Famalicão Vitória, amigos. Empate 3.30, Vitória 4.15, mais de meio 1.40. Estou dentro. Over 0.5 HT 1.50. Ambas marcam 2.01. 2,5, 2.24 e gols marcados em ambas as partes 1.94. Estamos a falar de um Fama que vem de 3 empates seguidos em contexto de campeonato. Empatou com o Casa Pia, empatou com o Rio Ave, empatou com o Aroca. Estamos a falar de um Vitória que vem de perder com o Alverca fora e depois vencer o Santa Clara em casa por 2-1. Estão separados por 2 pontos na tabela classificativa. Vitória está-se a tentar reerguer no que é o seu campeonato e a sua luta por quem sabe um lugar de Conference League. Gosto bastante do mais do 1.5 1.40. Gosto muito do over 0.5 HT a 1.50. Famalicão em casa é uma equipa muito interessante. Uma equipa muito forte em ataque organizado, uma equipa muito forte em transição ofensiva. Um dos aspectos onde a Vitória tem tido problemas é precisamente a sua transição defensiva tem sido algo débil e é uma equipa que depois não consegue explorar devidamente o que é a transição ofensiva do seu ataque. Também não tem propriamente jogadores com grande capacidade nessa componente. O Famalicão tem um pequeno defeito, a forma como ataca muito em ataque organizado, sobretudo nos jogos em casa, e consegue colocar muita gente perto do último terço, mas depois é uma equipa que não fica propriamente equilibrada para a transição defensiva em alguns momentos, e mesmo a organização defensiva demora um bocadinho de tempo no que é a reação à perda e depois no que é a reorganização do seu jogo no momento da perda e depois no momento do adversário estar com bola. Gosto mais do meio 1.40. Gosto do over 0.5 HT 1.50 e acho que é um jogo, se não quiserem em pré, acho que é um jogo que pode ser muito interessante para irmos buscar em live este over 2,5 com uma grande capacidade. Braga, Casa Pia, um Braga que vem de 3 jogos, 3 vitórias na Liga Europa, um Braga que está a tentar regressar às vitórias no campeonato, porque o Braga no campeonato não ganha 5 ou 6 jogos. Estamos a falar de um Braga a 1.42, empate 4.50, Casa Pia 7.0, over 0.5 HT está a 1.40, mais do meio está a 1.30, over 2,5 está a 1.84 e, para mim, a odd que eu mais gosto, que também vai ser uma das entradas para amanhã, golos marcados em ambas as partes, a 1.72. O mercado aqui está a dormir um bocadinho, porque o Braga no contexto europeu e no contexto nacional e do que é um contexto de apanhar equipas em blocos baixos, o Braga é uma equipa que continua com problemas em ataque posicional, não consegue criar golos. Contra o Estrela Vermelha, contra a Liga Europa, houve mais espaços para se jogar, um Estrela que tentou também fazer parte do jogo, um Estrela que deu sempre espaço para em alguns momentos do jogo ficar partido. Portanto, temos aqui um Braga em que o mercado está aqui a dormir um bocadinho nesse aspecto e um Casa Pia que não vence há 3 jogos para o campeonato. Em termos de duelos fora do Casa Pia recentes, perdeu com o Moreirense, ganhou em Aroca, perdeu com o Porto, e ganhou o OVS, mas lá está, quando foi ao Dragão perdeu, quando foi à casa do Moreirense perdeu, equipas, né, patamar acima do que é para já este nosso arranque de campeonato.
Um Braga que pode tentar galvanizar-se aqui um bocadinho pelas 3 vitórias seguidas na Liga Europa, por uma vitória que os coloca muito bem lançados no que é um possível apuramento dentro do top 8 da Liga Europa e querer dar aqui um pontapé na crise interna do que é os resultados internos. Portanto, gosto muito de gols marcados em ambas as partes, olhando a este Braga com dificuldades nos seus jogos, em termos de criação de oportunidades, de criação de ataque posicional. Se vocês forem ver, o Casa Pia tem uma média de cantos contra de 2.5, o Braga 3.1, portanto já sabem para onde é que eu estou a caminhar, vocês já sabem aonde é que eu vou parar. Vou-vos já aqui dar a indicação dessa odd. Portanto, Braga, Casa Pia, gols marcados em ambas partes, adoro, vai ser na minha entrada. O mais certo é eu fazer a entrada já hoje, que acredito que esta odd amanhã perca ticos, porque a malta vai, com certeza, aproveitar precisamente esta nossa odd que nós aqui temos. Já sabem para onde é que eu vou. Não vou para lá nenhum porque o jogo não aparece aqui. Estava a ver. Cá está ele. Braga, cantos na primeira parte, mais de 3.5 cantos na primeira parte a 1.34 e o Braga a ganhar pelo menos 3 cantos na primeira parte, ou seja, o Braga a ter pelo menos 3 cantos, devolve, se tiver um quarto, paga a 1.70. Para mim, são muito boas odds juntando, desculpem, exatamente a odd que vos falei do gols marcados em ambas as partes. Tondela Sporting. O Sporting vem aqui de uma muito boa vitória, sobretudo no contexto da importância da vitória, mais do que propriamente a qualidade exibicional em casa contra o Marseille em termos de contexto europeu. Deu aqui também, se calhar, um pequeno pontapé numa mini crise que pudesse estar a ter ou que está a ter. Vai defrontar a equipa do Tondela. Estamos a falar do Tondela 9.08, empate 5.95, Sporting 1.25. Estamos a falar do mais de meio 1.53, over 0.CHT 1.25. Estamos a falar ambas marcam 1.97. Estamos a falar de gols marcados nas partes a 1.52 e o Sporting para marcar em ambas as partes a 1.82. Tondela, que está neste momento na 17ª posição do campeonato, tem apenas uma vitória, 2 derrotas, 2 empates, 5 derrotas, marcou 4 golos, sofreu 14. O Tondela antes perdeu com o Rio Ave fora 3-0, perdeu fora com o Santa Clara 2-1, empatou em casa com o Estrela a 0, foi a Alverca perder 1-0. O Sporting vem da tal vitória contra o Marselha, empatou com o Braga, tinha vencido no prolongamento do Passos para a taça. O Tondela em casa nos duelos já fez este ano, perdeu com o Famalicão 0, empatou com o Estoril a 2, esteve a perder acho 2 vezes e depois empatou com o Estrela a 0 bolas. Portanto vai ser um jogo muito complicado, um bloco muito baixo, um Tondela a procurar muita transição, aproveitar uma outra bola parada. Um Sporting que à partida terá o domínio do jogo e a maior preponderância do que poderá ser o jogo. Portanto, o Sporting na primeira parte a ter 3 cantos. O Sporting tem sido uma equipa que em alguns momentos tem forçado muito cruzamento, chega à linha de fundo e cruza e tem ganho alguns cantos. Tem sido um jogo muito previsível nesse sentido, quando não consegue pôr em causa e em campo o seu jogo coletivo pelo corredor central, os seus desequilíbrios. Portanto, o Sporting na primeira parte mais 2.5 cantos a favor do Sporting na primeira parte a 1.53 parece-me muito, 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 muito interessante. E mesmo assim, porque o Sporting, mesmo estando a ganhar, à partida terá se entrar cedo a ganhar e se entrar a marcar um gol cedo, terá sempre o domínio do jogo. Sporting a marcar em ambas as partes a 1.82. Amigos, estamos conversados, o vídeo já vai longo. Não se esqueçam, deixem o apoiozinho, comentem o que é que vocês acham, como é que foram os vossos jogos de hoje, sábado, e como é que vocês acham que vão ser os vossos jogos de domingo, como é que acham que vai correr nesse aspecto. Deixem aquele likezinho, deixem aquela subscrição, partilhem, deixem um like e comentem, que é o mais importante. Estamos de regresso aí no próximo vídeo que será para segunda-feira. Já sabem, Bet7, Jofre 99 em minúsculas, Bet Builders, cash outs, bónus de registro, sem qualquer tipo de depósito. MyBest, excelentes odds de cantos, de golos, de marcadores, excelentes odds para a NBA, Jofre 99 em minúsculas também. E outra coisa, no Telegram, vou fazer lá uma pequena inquérito, pequena brincadeira, porque há aqui umas odds engraçadas que eu já vi para jogadores a marcar no dia de amanhã e eu quero saber se vocês querem que eu meta uma dessas entradas ou não. Amigos, está feito o vídeo, vemo-nos no próximo aposta.